Olá, meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria nós continuamos o nosso curso Em Busca da Intimidade. Já tivemos a aula introdutória com o Valdo e nós vamos revezar. Uma vez ele vai dar aula, uma vez sou eu. Ele grava lá em São Luís, ele transmite a dele lá de São Luís e eu aqui de Divinópolis, né? Mas é a Missão Maria de Nazaré que leva até você esse curso Em Busca da Intimidade. Muita gente pergunta assim, mas vocês são íntimos de Deus ao ponto de nos dar um curso sobre intimidade? Nós também estamos na busca. Então a gente se propôs a buscar. Pegamos o livro de Garrigou-Lagrange, As Três Idades da Vida Interior, e a partir deste livro, lá está o conteúdo. Nós vamos ser só o papagaio que vai contar o que está no livro. Não é tanto não só a nossa vida. Claro, tem as nossas lutas, as nossas buscas, as nossas experiências, mas a ideia é trazer para vocês o estudo do livro, né? Do que o padre Garrigou-Lagrange fala no livro, que é uma das maiores obras de ascética da nossa igreja, principalmente dos tempos atuais, né? Que traz muita coisa boa. Então é a partir dele. E Hugo de São Vito ensina que a melhor forma de você aprender é quando você se propõe a ensinar. Então o melhor jeito da gente aprender alguma coisa é quando a gente se propõe a ensinar. E é isso que nós vamos fazer aqui com vocês, né? Vamos trazer aqui algum conteúdo, partilhar um pouco, de forma que você também possa aprender e nós que vamos estar também dando curso para você, possamos também crescer na nossa busca de intimidade, de buscarmos uma intimidade com Deus. Quantas pessoas falam assim, mas eu queria tanto ouvir Deus, eu queria ser íntimo de Deus, eu queria estar próximo de Deus, eu queria ser alguém assim, como aqueles santos que tinham uma vida extremamente íntima de Deus. Tanta gente pensa assim. Bom, nesse primeiro capítulo, nós vamos falar um pouco da vida da graça, né? Que é a vida que nos leva à intimidade. Porque quem nos faz ser íntimo de Deus é o próprio Deus. É fruto da graça. Mas, claro, essa graça precisa atuar em nós para que nos leve à intimidade. Não é só a graça de Deus, então Deus me dá a graça. Não, não é só isso. É a graça que vem atuar em nós e essa atuação da graça nos leva à intimidade. Mas essa atuação, ela acontece a partir também da nossa abertura, da nossa decisão, dos nossos desejos, né? Da vontade que a gente tem de estar com Deus. E claro, existe todo o sentido teológico da vida da graça. Garrigou-Lagrange até escreve, a vida da graça, vida eterna começada. Ele faz uma comparação mesmo, é como que se a vida na graça de Deus já fosse centelhas e o início, né, ele fala até no livro Germe, da eternidade, que começa em nós, que começa em nós. Então, não é só a graça que vem, mas é uma vida que vive na graça. A vida interior do cristão, ela acontece a partir de uma coisa que a gente chama de estado de graça, né? De estar em estado de graça, ou seja, de não estar em pecado mortal. Essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse, né? Eu quero ter uma vida de intimidade e quem me dá intimidade é Deus. Claro, é Deus que vai se relacionar comigo. Porém, eu preciso primeiro entender uma coisa que se chama estado de graça, que é o estado de não ter pecado mortal, né? O estado de graça é o contrário, né? É o que é diferente do pecado mortal. A primeira coisa que você precisa entender, eu quero ter intimidade com Deus. Então, para me ter uma vida interior, para me ter uma vida de espiritualidade, eu preciso sair do estado de pecado e entrar em estado de graça. E olha, a alma humana, ou ela está em estado de graça, ou ela está em pecado. Não tem um outro lugar para ela estar. Não tem uma outra forma dela estar. Ninguém está em estado natural. Eu estou em estado natural. Não estou nem em estado de graça com Deus, nem em estado de pecado mortal. Não tem. Porque
O menor que seja o pecado mortal, ele mancha a alma. O menor que ele seja. E agora, se eu me livro dele, se eu entro em estado de graça, se eu saio do pecado mortal e entro em estado de graça, eu estou começando a minha vida interior. É o início da vida interior. É o início dela. Ou seja, sem estado de graça em pecado, nós nem podemos começar. É por isso assim, o estado de graça seria como uma régua, Então aqui é o centro da régua, ou podemos dizer o centro o ponto zero, De cá tem o ponto negativo e de cá o positivo. Então aqui é o marco zero, Está no zero. Esse marco zero é o estado de graça. Aqui eu estou em estado de graça. Aqui começa a vida interior, a vida de intimidade. Preciso entender isso. A primeira coisa que eu preciso fazer para querer ter uma vida íntima com Deus é sair do estado de pecado e estar em estado de graça. E a partir daqui, começar uma vida ascética. Ou seja, uma vida de busca de Deus, de buscar a Deus. Então, primeira coisa, estado de graça. Segunda coisa, o que é a segunda coisa? A segunda coisa que eu queria que você entendesse, o 2, é que, e isso aqui é bonito demais, meus irmãos, que o estado de graça é o germe da vida eterna. Parece até difícil de entender, Estado de graça é o germe da vida eterna. É o germe. É o que inicia, O que é um germe? Se você pegar um germe, seria algo pequenininho, um mínimo, O germe é aquilo que, como se diz, que depois vai crescendo em nós. Neste mundo, nós podemos já tocar a vida eterna com um germe, como algo bem pequeno, mas que tem a mesma natureza. Quando que isso acontece? Em estado de graça. Quando eu estou em estado de graça, Deus habita o meu coração. E essa habitação, chama inabitação de Deus em mim, essa habitação de Deus em mim, ela já me faz tocar. Porque eu toco o próprio Deus. Então eu já toco a eternidade, a vida eterna. Então estar em estado de graça é o germe da vida eterna. Santo Tomás diz o seguinte: o mínimo grau de graça santificante vale mais que o bem natural do universo inteiro. O mínimo grau de estado de graça santificante, que é a mesma coisa, Essa graça santificante que é a graça que vem em nós em estado de graça, ou seja, quando eu não tenho pecado, a graça de Deus que habita em mim, que vem primeiro pelo batismo e que me é devolvida todas as vezes que eu me confesso, essa graça, para São Tomás, é mais que o bem natural do universo inteiro. Por quê? Porque ela é o germe de vida eterna, de eternidade. Recebemos essa graça quando? No batismo. Primeiro lugar que tem estado de graça, primeiro momento é o batismo. Por quê? Porque o batismo me liberta de todos os consequências, de todo o rastro do pecado original. Quando eu sou batizado, eu entro na vida da graça, eu recebo a graça santificante. E no sacramento da reconciliação, quando eu recebo a absolvição. A absolvição também me dá de novo a graça santificante. Ela me dá de novo. Aí a gente pensa assim, ela é um germe de eternidade. Como explicar isso? Como pensar em algo que seja já um germezinho? É só a gente pegar em vários germes. Por exemplo, um germe de alguma doença, que ele entra como um pequeno vírusinho, mas ele já tem aqui aquele vírus, a doença em si que entra,
e que faz um estrago. Talvez seja o exemplo mais claro que a gente tem hoje diante da pandemia. Um pequeno germe que entra e que me dá uma alergia e que me transforma, ou uma pequena sementinha, que também é como se fosse um germe, por exemplo, uma semente de mostarda, que é minúscula, mas ali já tem a genética, a natureza, ali já tem algo que já me faz crescer. É como se ela começasse e fosse crescendo. Ah, mas então está em estado de graça, está na eternidade? Não é estar ainda plenamente, mas em potência. Pensa numa criança, num bebezinho que acabou de nascer, um dia de vida, ele não sabe fazer nada. A única reação dele é chorar, é amamentar, que ele já aprende a sugar e ainda pouco. Às vezes faz uma ou outra necessidade, um xixi, mas ele ainda é um bebezinho. Mas ali nele já tem o germe de uma alma racional. Ele já tem a natureza com o cérebro de uma alma racional. E aquele bebê em potência pode ser um grande cientista. Pode ser alguém que vá criar e fazer coisas que quase ninguém dá conta. A sua mente, a sua capacidade inteligível vai fazer com que ele se torne uma pessoa extremamente inteligente, capaz de muitas coisas. Mas se olharmos para aquele bebê, ele não sabe nada ainda. Mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa que vai se desenvolver, crescer. E aí ela precisa haver um desenvolvimento, né? Precisa haver esse desenvolvimento, ou seja, precisa se alimentar, estudar, mas a natureza não muda. A genética não muda, a alma racional que está ali não muda, nada muda. Ou seja, ele só precisa se desenvolver para chegar a ser alguém que vai ser um médico, um cirurgião. Esses dias eu vi lá pessoas que fazem cirurgias robóticas, fazem cirurgia. Hoje tem pessoas que criaram cirurgias que fazem no feto dentro da barriga da mãe. Ou seja, coisas que são fantásticas e que a alma racional humana foi capaz de criar. E essas almas racionais que criaram coisas fantásticas, um dia foram um bebê de um dia que não dá conta de fazer nada. Mas era a mesma pessoa, do bebê ao grande cientista. É a mesma natureza, só se desenvolveu. Então, esse germe de eternidade, né, germe de vida eterna, que recebemos no batismo, e que a cada absolvição, a cada vez que nós nos livramos do pecado mortal, cresce em nós, é a mesma vida eterna que vamos experimentar no céu face a face com Deus. Porém, ela precisa ir desenvolvendo, precisa ir crescendo dentro de nós. Recebemos e ela vai crescendo. É a vida eterna prometida por Jesus aos homens de boa vontade. Na pregação de Jesus Cristo, tudo é ordenado para a eternidade. O tempo todo Jesus fala, e ele fala de algo imediato. Ele não fala de algo que vai ser lá na frente, não, de algo imediato. Todo momento Jesus fala da vida eterna. E ele não fala de uma vida eterna como os filósofos, como Platão, por exemplo, que falava de uma vida futura. Mas a vida futura que eles falavam era uma vida futura desconhecida. Platão chegou a dizer, vale a pena correr o risco para enfrentar essa vida futura, a vida após a morte. Mas eles diziam de uma vida que parecia ser algo natural, algo da natureza mesmo. Vamos morrer e vamos ter uma vida futura, sem explicações, sem muito sentido, mas que já encantava os olhos desses grandes filósofos, como Platão, por exemplo, que eu já citei, que falava de vida futura, mas de algo que parecia ser algo natural, né? Que valia a pena correr o risco,
que dava para a gente viver, mas que não tinham ainda certeza absoluta do que era. Esse filósofo não tinha. Mas nosso Senhor não. Nosso Senhor, Ele fala de uma vida eterna e Ele nos dá uma absoluta segurança para vivê-la. Absoluta segurança. E uma vida eterna que começa nesse presente e vai até o futuro, né? E essa vida é uma vida sobrenatural. Essa eternidade é uma vida sobrenatural. Por isso que ela vem através de nós, através de sobrenaturais. Querer viver uma intimidade com Deus, uma vida íntima com Deus, querer viver essa vida eterna, é preciso que a gente entenda que nós estamos falando de algo sobrenatural. De algo que às vezes, só olhando para as coisas criadas, nós não vamos ter todas as respostas. De algo sobrenatural. Uma vida maior do que o nosso passado, maior do que o nosso presente e maior do que o nosso futuro. Uma vida que é medida segundo a intimidade que vamos termos com Deus, né? Na qual a gente participa dessa intimidade. É uma vida de Deus, né? A gente pode chamar essa vida de Zoé, né? Que é a vida de Deus. A vida natural é a vida bios, que é a vida do homem. E que muitas das vezes a gente se apega a ela, gosta dela, né? Esses filósofos maravilhosos falavam muito dela, mas falavam de uma vida futura como se fosse uma continuação da bios, da vida natural. A vida eterna, que vem em nós no estado de graça, que a gente recebe ela a partir do batismo da absolvição, é a vida Zoé, a vida de Deus. É como se nós participamos da vida de Deus. Nós tocamos de forma íntima a vida de Deus. Uma vida que não acaba, que é eterna. Que Jesus, em toda a sua pregação, em todos os seus anúncios, Ele fala dessa vida para nós. Ele nos convida. O tempo todo Jesus tentou nos tirar deste chão, deste mundo, e voltar o nosso olhar para o alto, para a eternidade. Ele até chega a falar da porta estreita. Ele chega a falar que aqueles que querem entrar nessa vida passarão pela porta estreita. E o mais intrigante é que ele fala que muitos tentarão e não conseguirão. Muitos tentarão e não conseguirão. Então ele afirma, Jesus o tempo todo afirma da eternidade. Jesus o tempo todo nos fala da vida eterna. O tempo todo, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque dele é o reino dos céus. O tempo todo ele fala isso, ele fala sempre da vida eterna. Não deixa essa vida passar em nós, né? Então é preciso a gente crer nisso, né? Não crer só por acreditar. Porque os protestantes também tiraram um pouco da vida sobrenatural, da salvação que vem dessa vida sobrenatural, do estado de graça, de sair do pecado, e colocaram muito no crer. Mas o crer que Jesus nos chama é um crer vivo. É um crer que faz da nossa vida, a minha vida, demonstrar o que eu creio. A minha vida precisa demonstrar o que eu creio. A minha vida precisa falar de Jesus. A minha vida precisa ser compatível com o que eu creio. Por isso tem as bem-aventuranças. Cumprir os mandamentos. Jesus sempre fala, né? Se ouvires a minha palavra e colocá-la em prática, terão a vida eterna. Por isso o estado de graça. Por isso não o pecado mortal. Não combina, não dá certo. Por isso não tudo isso. Para que a gente possa fazer com o objeto de crer, né? Fazer com eu creio e vivo o que eu creio. Eu creio e caminho como eu creio. É isso que ele diz para nós, né? Continuando aqui, São João explica as palavras de Jesus ao escrever: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas aquilo que seremos um dia ainda não se manifestou. Sabemos que, por ocasião dessa manifestação, seremos semelhantes a Ele,
porque veremos tal como Ele é. Desde já somos filhos de Deus, mas aquilo que seremos um dia ainda não se manifestou. Olha que interessante. Desde já somos filhos de Deus, mas ainda não como temos a capacidade de ser. Ainda não como, desde já somos a criancinha, o bebê que acabou de nascer. Mas quando morrermos e chegarmos na eternidade, seremos como o cientista. Teremos toda a plenitude. Desde já tocamos isso. Mas lá teremos toda a plenitude, né? Naquilo que seremos um se manifestou. Sabemos que por ocasião dessa manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Isso aqui é muito legal. O veremos tal como Ele é. Aqui, diante das coisas criadas, nós vemos Deus em muitas coisas. Vemos Deus na natureza, no pôr do sol. Vemos Deus no ser humano, imagem e semelhança de Deus, mas ainda não o vemos como Ele é. Essa é a diferença. São Paulo até afirma na carta aos Coríntios, no capítulo 13, né? Lá no versículo 12, ele fala que aqui a gente vê o espelho, mas ainda não é face a face. Aqui nós temos o germe, o mínimo. Ainda não é a eternidade como ela é. Lá nós o conheceremos, olha o que São Paulo diz na carta dele aos Coríntios. Lá nós o conheceremos como somos conhecidos. Na eternidade, na vida eterna, nós conheceremos Deus como somos conhecidos. Conhecido por quem? Por Ele. Deus te conhece melhor do que você mesmo, é ou não é? Deus sabe quem você é melhor do que você mesmo. Nós o conheceremos da mesma forma. Nós o veremos como um todo. Não vai ter mais intermédio. Não vamos precisar mais contemplar coisas criadas. Nós veremos o próprio Criador. Esta tem que ser a sede do nosso coração. Esta tem que ser a sede. A sede de eternidade, que a gente pode começar a vivê-la aqui, ainda de forma quase que irrisória, mas já é, na sua natureza já é, em estado de graça, mas o desenvolvimento dela vai no desejo que tivermos de conhecermos a Deus face a face, de o queremos face a face. As nossas ideias de pensarmos em Deus, você pensa quem é Deus, você imagina quem é Deus, os nossos atributos que damos a Deus, tudo isso nos faz até imaginar. É como se nós tivéssemos pedacinhos de mosaico, né? Que mostra parte do mistério de Deus. Mas tudo muito ainda solto. Lá, nós teremos a íntima harmonia da perfeição divina. Nós o tocaremos mesmo, intimamente, sem intermédio de nada. Né? É algo que é inexplicável. É algo que é inexplicável. Não ter nenhuma intermediação que me faz ver Deus. Não precisar de nada para imaginar. Eu já estar nele com Ele. O ver, o tocar. É algo que a nossa visão, que a nossa inteligência, que a nossa capacidade não consegue ver. Porque lá nós tocaremos a glória, a grandeza. Imagina o que é isso, meu irmão. Tocar a glória, a grandeza de Deus. É isso que nós o faremos lá. Né? Uma inteligência criada, que é a nossa inteligência, ela até conhece Deus. Pelos reflexos, pela criação, pelas coisas criadas, até temos uma noção de quem é Deus. Somos capazes, né? A gente vê Garrigou Lagrange, tantos homens são capazes de nos mostrar como ideia quem é Deus. Mas nós não podemos vê-lo em si mesmo. Nós até o contemplamos, o tocamos, o percebemos, mas vê-lo em si mesmo
isso não dá. Aqui não. Né? Depois sim. Porém, quando a gente fala desse germe de vida eterna, né? Eu vou apagar aqui, fica mais fácil. Senão o Cristiano daqui a pouco me dá um... Não posso falar assim, xingo, porque em alguns lugares xingo é uma coisa que não é muito boa. Para os mineiros xingar é algo tranquilo, mas para outros não é. Mas daqui a pouco ela me dá um puxão de orelha, né? Que eu estou bagunçando o negócio. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, que se essa vida, né? Se é uma vida sobrenatural, nós estamos falando dela, que é a vida eterna, que é estar em estado de graça, que é o germe desse estado de graça em nós, o que seria esse germe então? Porque se a gente está falando de algo que não é da nossa natureza humana, que não é nada dessa natureza bios, que é uma natureza de Deus, então a graça santificante, né? A graça que nos dá a vida sobrenatural, ela é uma centelha do próprio Deus. Ou seja, é o próprio Deus que habita em nós, é a natureza de Deus que é colocada em nós. No livro diz assim, as almas angélicas e humanas somente se tornam capazes de um conhecimento sobrenatural de Deus e de um amor sobrenatural se tiverem recebido esse enxerto divino, que é a graça habitual ou santificante, que nos leva a participar da natureza divina ou na vida íntima com Deus. Ou seja, a vida sobrenatural, ela vem pela graça santificante. Minha letra é linda, eu sei. Pela graça santificante. E o que é essa graça santificante? É o próprio Deus. É Deus que vem morar em nós. Então, às vezes eu falo assim, eu quero ter uma vida íntima com Deus. Eu falo de intimidade. Mas essa intimidade que eu falo dela, essa vida íntima com Deus, ela acontece num relacionamento de um Deus que vem habitar em mim, que vem morar em mim e saciar todas as minhas necessidades. Jesus, quando se encontra com a samaritana no poço, e para nós assim é um dos pontos mais maravilhosos, por quê? Porque ela era uma pecadora. Ela não era do povo de Jesus, né? Ela era samaritana. Eles não se davam muito bem. Mas na conversa deles, e essa conversa é uma conversa que tem muitos detalhes importantes. Primeiro porque Jesus tira da samaritana a verdade. Há nela uma verdadeira confissão. É como se acontecesse uma absolvição dos pecados dela. E ao acontecer isso, a graça parece que é devolvida a ela. Porque Jesus fala, né, vai lá chamar o seu marido, ela fala, eu não tenho. Aí ele diz, mas já teve 7, nenhum é seu. Ou seja, ali está exposto o pecado dela, a verdade daquela mulher. E ao expor aquela verdade, Jesus apresenta para ela a verdade que é Ele. A verdade dela é o pecado, a verdade dele é a graça. E Ele apresenta para ela uma graça, onde Ele fala para ela, se eu te der da água viva que eu tenho, você nunca mais terá sede. Qual que é a sede do coração humano? A sede do coração humano é o próprio Deus. Jesus matava a sede do coração dela a partir de dar-se a si mesmo. Na cruz, ali tem um crucifixo, não dá para você ver. Na cruz jorra água e sangue. Esta água e esse sangue é o que nos redime e o que nos lava, nos purifica. Mas é o próprio Deus que vem em nós, porque Ele é o Redentor.
Ele é o Salvador. E ali com a samaritana, quando Jesus diz para ela, se eu te der da minha água, você nunca mais terá sede. Ele está dizendo, se eu me der a mim mesmo, a ti, nunca mais terá sede. São Tomás explica o seguinte: aquele que beber da água viva da graça dada pelo Salvador, não mais desejará nenhuma outra coisa, mas desejará recebê-la mais abundantemente. Além disso, enquanto a água material desce, a água espiritual da graça eleva-se. É uma água viva, sempre unida à sua fonte, e que jorra até a vida eterna, que ela nos faz merecer. Olha que bonito. Essa graça santificante é a água viva. A água viva. Que nos eleva. Enquanto a água natural desce, essa aqui eleva-se, nos eleva. E olha o que ele diz, né? Vou repetir para vocês. Ela nos eleva. É uma água viva sempre unida à fonte que jorra até a vida eterna. Ou seja, ela nos eleva à vida eterna. E aí é a parte que você precisa entender. Que nos faz, ou melhor, que ela nos faz merecer. Ou seja, nos leva à vida eterna, que ela quem? A água viva, nos faz merecer. Ou seja, é Deus mesmo que nos salva, o que nos leva. Precisamos escolher a graça, escolher estar em Deus, escolher a santidade, né? Escolher buscar tudo isso. Continuando aqui, para a gente não estender demais, né? Jesus afirma: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se pode dizer, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Pois, eis que o reino de Deus está no meio de vós, ou dentro de vós. Está no Evangelho de São João, capítulo 17. O reino de Deus não é algo que eu posso ver, que está ali, está aqui, está aí. Não, o reino de Deus está dentro de nós. Entre nós, né? No meio de nós. É isso que Jesus afirma. Ou seja, se o reino de Deus está dentro de mim, se o reino de Deus está dentro de mim, é a graça de Deus. Porque, para você entender, eu queria que você entendesse isso. O que é a vida eterna? A vida eterna, a salvação eterna, é eu estar com Deus face a face. Eu estar em Deus, eu ser enxertado em Deus. João Paulo II fala na Teologia do Corpo que nós vamos viver um casamento. A igreja casar-se-á com o próprio Cristo. Ou seja, eu vou entrar em Deus. Ao entrar na vida eterna, na eternidade, eu entro em Deus. E ali eu vou viver. Isso é a vida eterna. Agora, quando Deus, pela graça santificante, vem habitar em mim, é como se Ele já colocasse a semente daquilo que eu vou viver na eternidade. E essa semente fosse crescendo dentro de mim. A vida neste mundo é deixar a semente da eternidade ir crescendo dentro de nós, crescendo cada dia mais, para que eu possa entrar na eternidade. Santo Tomás diz o seguinte: o menor grau de graça santificante contido na alma de uma criancinha após o batismo é algo mais precioso que o bem natural de todo o universo, incluindo todas as naturezas angélicas juntas, pois o menor grau de graça santificante é de uma ordem imensamente superior à ordem da vida íntima de Deus, superior a todos os milagres e a todos os sinais exteriores da revelação divina. Pensa, o menor grau de graça santificante contido numa alma da criancinha no batismo ou de um pecador que acabou de se confessar é maior que tudo, que todo natural. É você imaginar o seguinte, que quando você sai do confessionário e acabou de receber a absolvição, você recebeu algo que é maior do que todo o universo, porque você recebeu a presença de Deus dentro de você. É isso. Quando a gente entende isso,
naturalmente precisa surgir em nós um desejo imenso de não pecar. Porque quando eu caio em pecado mortal, já apaguei, né? Eu perco tudo isso. Devia cair em nós uma ideia assim, que eu não posso mais pecar. Porque ao pecar, eu perco tudo isso. Eu perco a grandeza, eu perco a vida de Deus, o Zoé de Deus, a graça santificante que é Deus. O pecado me faz perder Deus. Me tira da eternidade, me tira do sobrenatural. Me tira daquilo que é maior que tudo, que é o próprio Deus. Por que é grande? Porque é o próprio Deus. É a mesma vida sobrenatural, é a mesma graça santificante que está presente nos justos na terra e nos santos no céu. São Tomás afirma que a mesma graça que eu recebo ao receber uma absolvição e ao viver tudo isso, porque, então estou absolvido, estou no céu. Não! Ao viver, ao me esforçar, ao entrar numa dinâmica de esforço, esta graça é a mesma graça, porém em outra medida, de forma muito maior, nos santos no céu. É a mesma graça, né? É aquilo que me faz estar mais ainda próximo de Deus. Como os santos que estão em plenitude, aqui imperfeito, lá em plenitude, né? Lá na plenitude. É também a mesma caridade infusa, né? A caridade que vem, que Deus me dá, que nos faz conhecer e amar a Deus, né? Essa mesma caridade, aqui de forma infusa. O que é de forma infusa? Né? Caridade infusa. Infusa que é infundida, que é colocada. Aqui nós temos essa caridade infusa. Esta mesma caridade vai estar conosco no céu. Porém, lá ela não é infusa. Lá ela é natural. Lá ela faz parte da minha natureza. Aqui Deus precisa colocar em mim. Lá eu já vou tê-la como parte de mim. Como eu tenho meu braço, como eu tenho minha mão, como eu tenho os meus órgãos, eu vou ter caridade. Ou seja, aqui ela vem através da fé e da esperança, junto com as duas. Né? Eu creio. Tudo isso que eu estou falando para vocês precisa do desejo da fé, da graça da fé, né? Do dom, da virtude da fé infusa. Para que eu possa ter essa caridade infusa, para que eu possa crer que Deus habita em mim. Eu preciso dela. Aqui eu preciso. No céu eu não preciso. Essa é a diferença. Mas a caridade é a mesma. Eu quero que você entenda o seguinte: a caridade é a mesma. Aqui ela é infundida, lá ela é natural. Mas é a mesma. Por isso que a vida eterna já começa aqui em nós. Né? Por isso já temos a virtude, o germe dela em nós. Bom, como último tópico, não menos importante, desta nossa aula, essa nossa partilha, é que toda essa graça santificante, ela traz para nós uma consequência importante. Acontece algo, né? Ou seja, a vivência de tudo isso, a vivência de estar em estado de graça, a vivência de lutar contra o pecado, a vivência de buscar os dons, a vivência de viver com Deus, traz uma consequência importante, que diz o seguinte: a graça santificante e a caridade que nos unem a Deus em sua vida íntima são com efeito muito superiores às graças grátis, que são as datai extraordinária, como profecia o dom das línguas. Explico. São Tomás, ele fala muito das graças, que ele diz a gratis datai, que são graças dadas, né? Graças que Deus dá. E que são extraordinárias, como dom de línguas, dom de profecia. E a gente, às vezes, busca nesses dons extraordinários a intimidade. Não que eles não tenham, mas eles são muito pequenos. Eu oro em línguas, eu tenho o Espírito Santo. Isso é bom. Mas isso não te dá intimidade. Isso é algo extraordinário para te ajudar a ter intimidade. A intimidade te é dada pela graça santificante. Por isso, a graça santificante e a caridade
que nos unem a Deus são muito superiores a essas graças extraordinárias e dadas por Deus. Como dons, como a pregação, como eu prego, eu estudo, eu dou conta, eu sou bom nisso, Deus me ajudou a ser assim. Tudo isso é coisa extraordinária. Milagre, cura. Tudo isso é algo extraordinário. Porém, a graça santificante é muito superior a tudo isso. Por quê? Porque ela dá-nos o próprio Deus. Ela nos dá o próprio Deus, né? São Tomás fala o seguinte: ora, é da graça santificante, dita a graça das virtudes e dos dons, recebidas por todos no batismo, e não das graças dadas e extraordinárias que procede, como veremos, a contemplação infusa, iluminada pelos dons do entendimento e da sabedoria. É importante sabermos que a graça santificante, por sua própria natureza, ordenada à vida eterna, ela se ordena também em si mesma, de um modo normal. A disposição próxima, perfeita para receber de imediato a luz da glória. De imediato. Por que ela é maior? Se nós pensarmos em todas essas graças extraordinárias que a gente participa ou recebe delas, como os dons do Espírito, né? Que muitos movimentos, principalmente a renovação carismática, busca e vive, né? Essa coisa mesmo de dons maravilhosos. Não estou dizendo que eles são ruins e não estou querendo diminuí-los, não. Não. Mas esses dons, né? Esses dons extraordinários, podemos chamá-los assim, né? Repouso no Espírito, eles nos ajudam a ter uma intimidade, mas não são eles que nos dão a intimidade. Eles são uma ajuda. Uma ajuda. Mas o que nos dá a intimidade? O que nos dá o próprio Deus? A graça santificante. Esta graça santificante é muito superior a esses dons extraordinários. Muito. Ou seja, estar em estado de graça, para que tenha a graça santificante, o batismo da criança ou em quem não é batizado, a absolvição em cada vez que eu me confesso, ela proporciona para nós uma graça muito superior aos dons. Por quê? Porque nos dá o próprio Deus, faz Deus habitar em nós. Ah, alguém em pecado mortal ora em línguas, faz profecia? Sim, são graças extraordinárias, mas que não levam essa alma que é usada até para fazer isso a nada. A não ser a viver um momento extraordinário. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de eternidade. A sua oração em línguas não te leva para o céu. Ela pode te ajudar, mas não é ela quem faz. A sua pregação, a cura, o milagre, nada disso pode te dar a salvação. E nem a verdadeira intimidade, nem a verdadeira contemplação. Porque você precisa estar com Deus, habitando em você. Esta habitação de Deus, ela sim, ao se desenvolver numa vida séria de busca de Deus, e aí é a consequência importante. A consequência importante da graça santificante é uma busca séria de Deus. Onde a minha vida tem como único fim Deus. Onde todos os meus atos, palavras, têm como único fim Deus. Onde tudo que eu quero é estar com Deus. Onde eu vivo a minha vida neste mundo, mas eu quero, na verdade, a eternidade. Onde eu olho para toda a criação e contemplo maravilhas, mas, na verdade, eu quero ver Deus face a face. É isso que nos dá a verdadeira intimidade, a verdadeira contemplação e o germe da vida eterna.
os dons extraordinários, as curas, os milagres, o dom de línguas, tudo isso pode até me ajudar a tomar consciência do que eu devo viver. Mas o que me faz merecer, e aí quando eu disse para vocês, né, que eu falei, que eu anotei até aqui, né, o que me faz merecer é a água viva. E a água viva é o próprio Jesus, que se dá a nós. Quando o soldado fura o peito e abre o peito de Jesus e joga água e sangue, aquela água é parte de Jesus, é o próprio Cristo que se dá. Ele é a fonte. E a fonte, quando solta a água, ela solta parte de si. É o próprio Deus. Eu preciso entender isso. E querer esse Deus face a face, querer amar face a face, querer o absoluto. E entendemos que nesse mundo somos peregrinos, que vamos passar. Estamos diante de uma pandemia e tanta gente com medo de morrer. Desesperados, aterrorizados com a morte. Não que a morte seja algo que a gente tenha que desejar, que gostar, mas por que temer tanto? Por que olhar para ela como uma grande inimiga, sendo que São Francisco dizia a irmã morte? Por quê? Porque muitos de nós não temos a graça santificante mais. Entramos numa vida de pecado, entramos numa vida de erros, ou colocamos o nosso sentido em coisas que ainda não conquistamos, que ainda não temos. Porque um dia eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, morrer agora, está tão novo, está tão cedo. Porque ainda não temos a verdadeira consciência do que vai ser olhar Deus face a face. Não temos essa consciência porque o dia que a tivermos de verdade, nós não conseguiremos sair dessa graça santificante, lutaremos o tempo todo para sermos santos. Ficaremos o tempo todo pensando, um dia vou estar com Deus. Desejaremos o tempo todo vê-lo face a face. E nada é mais importante. Portanto, a morte, se for para a glória de Deus, se for para a minha salvação, se for para eu estar com Deus face a face, amém. A vida, se for também para que eu me santifique, amém. Nós vamos morrer, podemos ir para o céu, podemos ir para o purgatório ou para o inferno. No purgatório, nós vamos chegar lá para pagarmos as faltas que poderíamos ter não feitas, evitadas. Não pecado mortal. E também porque nós não reparamos a quem a gente fez. Por exemplo, eu pequei contra uma pessoa, não reparei aquela minha falta, ou seja, não apaguei as consequências do meu pecado, então vou pagá-las no purgatório. Mas o melhor seria que nós vivêssemos esse mundo como um purgatório. Aceitássemos os sofrimentos e as dores deste mundo como um verdadeiro purgatório. Para que aqui conseguirmos todos os méritos e aqui possamos crescer no amor. Porque a cada vez mais que eu vou me purificando, e purgatório é purificar-se, cada vez mais que eu aceito o sofrimento, vou me purificando, mais sou capaz de amar. E aí assim, desejar o Deus, o soberano bem, ter uma visão desse Deus, como algo que eu vou alcançar. Dizia São Paulo da Cruz, felizes as almas provadas, que já não consideram o ar respirável, senão junto de Deus, e que aspiram ardentemente por Ele. O ar respirável não tem valor nenhum se eu não estiver com Deus. São Paulo da Cruz dizia isso. O ar respirável só é bom se eu estiver com Deus. E querem ardentemente Deus. Esse nosso Deus. Meus irmãos,
termino fazendo um convite a você. Nós vamos estudar, estamos entrando no ritmo, vão ter aulas que vão ficar um pouco mais teóricas, outras um pouco mais práticas, mas eu queria fazer um convite, que independente se você vai fazer esse curso conosco ou não, o convite de você tomar consciência, vou dizer assim, até vergonha na cara, e largar o pecado, e assumir uma vida com Deus. A buscar a confissão, e na confissão receber de volta a graça santificante, e a partir daí, ter como meta, única meta, o céu, a eternidade. A pensar em todos os seus atos e palavras, todos. Você que é jovem, que namora, você que é casado, tudo. Quando for namorar com o seu namorado, com a sua namorada, pensa, eu quero o céu. Quando for criar os seus filhos, for cuidar da sua família, eu quero o céu. Que a sua vida, e esse é o convite que eu faço a você, mas eu não dou conta, tenta da sua vida um itinerário para a eternidade, um caminho para se purificar e ir para o céu. Deus abençoe você e até a próxima aula.